Muita paz a todos. Que nós, aqueles que já sofreram domingo comigo, vai sofrer de novo agora, e os outros que não sofreram, vão sofrer. O termo suicídio, todas as vezes que um indivíduo busca uma situação em que ele sabe que há o risco e que aquele risco pode levá-lo a perder o seu corpo físico, isso é chamado suicídio. Então, a gente fala muito assim, suicídio, a gente pensa só que é o indivíduo tomar um copo de veneno, ou dar um tiro na cabeça, ou se enforcar. Na verdade não é. Nós temos o suicídio direto e temos também o suicídio indireto, que talvez seja muito mais preocupante, porque a maioria desconhece, ou pelo menos parece nos desconhecer, que, por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, o drogatício, todos esses são suicídios indiretos, porque nós estamos, de alguma forma, levando prejuízo ao nosso corpo físico e no qual vai se repercutir um dia. Nós lembramos do livro Nosso Lar, André Luiz, ele foi lá no umbral, mas ele foi chamado de um suicida. Então gritavam com ele que ele era suicida, e ele não entendia por que diziam que ele era suicida. E aí, depois foi explicado para ele, olha, o motivo que você foi suicida, primeiro que você gostava de um whiskyzinho, segundo, você gostava da noite, e terceiro, você não tinha muita paciência com os outros, nem mesmo com os pacientes. Embora tudo isso, ele passou só 2 anos lá no umbral. Agora, se nós imaginarmos que quando nós estamos agoniados, para nós parece que está sendo uma eternidade o sofrimento nosso. Não é? Questões, às vezes, de 30 minutos que a gente está aflito aqui, parece que durou uma eternidade, mas 2 anos para ele lá deve ter durado muito. E assim mesmo ele passou só 2 anos, porque na ficha dele lá em cima, tinha lá que ele havia atendido, feito receita para muitas pessoas que pediam, ele até no corredor, né? Pediu a receituário, uma receita para ele, dava a receita lá para o indivíduo, embora às vezes de mau humor, mas dava. Então, mas com isso somou-se como fosse algo de bom que ele tivesse feito. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde ela foi fazer um levantamento, foi o último ano que ela teve realmente um levantamento mundial. Embora fale mundial, mas em todos os lugares que eu pesquisei, nenhum lugar falou para mim a estatística nem da China, nem da Rússia. Nenhum desses lugares eu encontrei a estatística para o número de suicídio. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela mostrou um número extremamente altíssimo, isso em 2014. Embora nós somos aqui obrigatório, a notificação, o médico é obrigado a notificar as doenças consideradas como por exemplo, lepra, HIV, tuberculose, é obrigado a ser notificação compulsória, mas não se faz. Então a estatística no Brasil, e acho que em grande parte do mundo, elas não são reais para nós. Mas a Organização de Saúde, ela viu que o suicídio, ele produziu até um documento na época, dizendo o seguinte, prevenindo o suicídio, o imperativo global, porque eles fizeram um cálculo, a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Se nós pensarmos no mundo ocorre em cada 40 segundos um suicídio, no Brasil ocorre a cada 30 minutos um suicídio. Mas a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês, é subnotificado. Então, às vezes uma criança foi brincar com a arma do pai, disparou um revólver, ou quis realmente efetivar aquele disparo, mas cai lá como se fosse um acidente com a arma. Outro se joga de um edifício, de um prédio, eles dizem que sofreu um acidente e caiu lá do prédio e tal. Então, na verdade, para nós é subnotificado, não é a realidade. A realidade pior é que a cada 2 segundos no mundo ocorre uma tentativa de suicídio. Então, é um número extremamente elevado, porque eles calculam que isso aí daria, por ano, cerca de... É um número altíssimo. Deixa eu ver aqui para vocês. 16 milhões de tentativas de suicídio. Quer dizer, a cada 2 segundos ocorrendo isso no mundo.
Então, é preocupante realmente. Se nós formos falar do Brasil, me surpreendeu também. Qual a região que mais se tem suicídio? Região norte. Aí a gente vê que o suicídio, ele tem motivações sociais, econômicas, uma série de fatores que podem fazer com que leve o indivíduo ao pensamento do autoextermínio. Então, norte, vem em primeiro lugar a região norte, em segundo lugar a região nordeste, e na região nordeste me surpreendeu porque foi a Paraíba, o estado da região nordeste que mais se comete suicídio. Na região norte, para nós é explicável porque existe uma alta incidência de suicídio nos povos indígenas, tanto da Amazônia quanto lá do Mato Grosso, todas as regiões que têm os povos indígenas, é alto o índice de suicídio. E aí tem uma história que eu até contei domingo, mas é interessante de contar, para a gente mais ou menos entender as angústias que vai levando o indivíduo a buscar acabar com uma dor e piorar o seu sofrimento. Lá na Amazônia, tem ainda uma tribo indígena, Craiacores. Essa tribo, quando foi construir a Perimetral Norte, na década de 70, eles iam lá para perto da onde estava sendo feita a obra da estrada lá, e eles olhavam aquele tratorista manobrando a máquina lá deles lá, eles achavam que tudo que eles tinham, todas as ferramentas que eles utilizavam, eram ferramentas que eles mesmos produziam. Portanto, ele achava que aquele que estava dirigindo também, pilotando lá a máquina, era que tinha feito aquilo da máquina. Então, ele se achava muito abaixo daqueles lá. E eles permaneciam na beira da estrada lá e morriam de inanição. Então, indiretamente, cometiam um suicídio. Então, a gente vai pensando, no Brasil, é claro, a gente vai ver, por que região norte? Região de condições econômicas mais precária, nordeste também mais precário, mas proporcionalmente o maior índice de suicídio se dá justamente no estado melhores condições econômicas do Brasil, que é São Paulo. Em segundo lugar vem Rio Grande do Sul, os índices de suicídio. No Rio Grande do Sul eles acreditam que seja da criação, que é muito mais severa, porque vieram o povo de fora do nosso habitat aqui, eles são mais firmes na forma de... Então, os jovens passam a se suicidar mais. Ele vai pensar, no Japão há um alto índice de suicídio entre jovens. Isso porque eles são muito cobrados. Eles têm que ser o melhor aluno, eles têm que tirar só a melhor nota. E como eles não conseguem, os pais são muito severos, eles costumam muito saltar dos edifícios lá. E a gente vai ver também, se fosse caso só econômico, a Suécia não teria um alto índice de suicídio que tem. A Suécia tem um alto índice de suicídio porque em todos os países que têm a temperatura muito fria, quando chega na época da neve, eu tenho um parente que mora lá na Irlanda, e ele falou para mim que, olha, aqui quando chega na época de muita neve, as pessoas não saem de casa, se isolam muito, então aumenta-se muito o índice de suicídio nessas regiões. Eu gostaria de ler para vocês a proporção da situação dele. O suicídio só é superado por acidente de trânsito na faixa etária entre 15 e 35 anos. Então, veja, olha a faixa etária que nós estamos perdendo. São pessoas que estão em formação, que já estão como mão de obra, que seria interessante até para a nossa economia. 2016 a 2021, os suicídios aumentaram em 49,13% em adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil. E na faixa etária de 10 a 14 anos, houve um aumento de 45%. Então, é preocupante, porque é uma faixa etária que realmente, e o suicídio, qualquer que seja o suicídio, ele poderia ser evitado. Isso depende muito da nossa atenção para com aqueles que convivem conosco. Não precisa necessariamente ser parentes ou familiares nossos, mas amigos, pessoas que trabalham junto a nós. Nós temos que estar com a atenção voltada para essas criaturas.
Porque depois nos surpreende quando alguém vem a cometer um ato desse e nós falamos, poxa, eu não notei nada de diferente nessa pessoa, não notei nenhuma mudança nos hábitos, mas as mudanças de hábito, principalmente nos jovens, é extremamente preocupante. Então, se o jovem começa a dormir muito, se isolar no quarto, mudar completamente os seus comportamentos, os seus hábitos, deixar de buscar realmente uma alimentação. Então, isso é preocupante para nós. Então, não custa nada nós chegarmos e perguntar para se está ocorrendo algum problema. Isso a gente pensa que é incomum, não é. Hoje, com o processo das redes sociais, nós estamos tendo aí garotos, crianças, que estão cometendo suicídio por causa do bullying que ocorre através das redes sociais. Então nós temos que estar atento a isso também. Hoje, eu estava dizendo para um amigo meu, no meu tempo, dos meus filhos pequenos, que a gente deixava eles mais calmo era assistir a Xuxa, né, o show da Xuxa. Agora, a gente vê os pais só entregando o celular para as crianças. A criança está dando trabalho aqui, entrega o celular para a criança, vai se isolar para ali. Ele não se preocupa nem ver o que essa criança está mexendo no aparelho. Então é preocupante. E ela é evitável? É, porque quase 100% dos casos em que se comete o suicídio há um envolvimento mental, um desequilíbrio mental, principalmente, claro, a depressão. E a depressão, só quem sente é quem realmente sabe como é a dor que ela sente. Para nós, que nós vemos as pessoas aqui, não, mas ela está muito bem, não está com nada, não está... sei por que ela está... Mas não é. A maioria deles fala que a dor é tão intensa que eles desesperam. Então nós temos que estar realmente... E há possibilidade de ajuda? Claro que há. Então a gente pode evitar que uma pessoa venha a cometer um ato desse? Também é possível. Então existe tratamento médico. Eu digo sempre, assim, mas eu vou ter que tomar um tranquilizante a vida inteira? Tá, é melhor eu tomar se eu estou com uma dor e eu vou tomar algo que acalma a minha dor, é preferível que eu faça isso do que eu ficar sentindo a dor. Então seria incoerente a pessoa falar, não vou tomar esse remédio, não vou ficar dependente dele. Pior é ficar dependente da dor, do desconforto que está sentindo, né? Então a gente tem que estar atento a isso. É possível evitar? Sim. Depende de nós. Nós costumamos falar assim, quem fala em suicídio quer chamar a atenção. Também não é uma verdade. 90% daqueles que falam, eu estou cansado da vida, eu não consigo, eu sou um empecilho para a minha família, para mim, eu só dou trabalho para os outros. Essas criaturas merecem muito a nossa atenção, porque há uma possibilidade muito grande dela vir a desistir da sua existência. Então, portanto, nós temos que estar atento a tudo isso. Quem fala que vai cometer, 90% tentam o suicídio, pelo menos tentam. Então, mudanças inesperadas, desilusão amorosa, perda de um emprego que a pessoa estava bem firme, bem localizado, e de repente perde esse emprego, são perdas que a pessoa tem súbitas e que às vezes ele não suporta. Um ente querido que vem a desencarnar, ele também, muitas vezes, muitos deles não suportam. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, vem: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta dos Espíritos: efeito da ociosidade, falta de fé. Frequentemente, da saciedade. Então, o Chico Xavier tinha um ditado que eu achava muito interessante quando ele falou a respeito disso. Olha, quando você se sentia triste, amargurado, angustiado, vai ali numa padaria, compra 10 pãezinhos e vai debaixo de um viaduto desse que tem pessoas que estão por lá e leva. Quando você chegar no quinto pãozinho que você distribuir, você vai ver que o seu pensamento já mudou, a sua forma de ver as coisas está mudando. Então, na verdade, qual é a única solução que nós temos para evitar? Qualquer um de nós que tenhamos um pensamento desse, se nós buscarmos nos ocupar, é óbvio que nós vamos conseguir vencer essas dificuldades nossas, porque nós vamos mudar o nosso pensamento. Por isso que no Livro dos Espíritos a ociosidade é uma das grandes causas
a nossa mente vazia. Então nós temos que estar pondo ela em ação. Bom, domingo eu não falei muito a respeito, é o depois do suicídio, né? E no depois do suicídio, extremamente, a doutrina espírita é a única que realmente nos traz o maior esclarecimento, primeiro, de nos mostrar a continuidade da vida. Portanto, aquele que comete um ato desse, possivelmente ele não sabia que iria continuar suas vidas. Agora, eu sempre lembro algumas entidades que aparecem que cometeram o ato, eu digo para elas, mas você tinha uma religião? Fui católico. Sim, mas na Igreja Católica fala que a vida continua. Se fala que você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, significa que você vai para algum lugar, então a vida continua. Então, é difícil às vezes ter entendimento. Nenhuma outra doutrina nos esclarece tanto quanto a doutrina espírita. Os espíritos influenciam, pergunta no livro dos espíritos, influenciam nos nossos pensamentos, nas nossas condutas? A resposta, muito mais do que vós imaginais. Na verdade, são sempre, na maioria das vezes, são eles que o conduzem. Portanto, nós tínhamos, uma vez nós começamos num grupo aqui, vamos fazer uma vibração lá para o Pátio Brasília, que ocorria muitos garotos saltando lá no Pátio Brasília, e nós começamos a fazer o trabalho. Sabe o que o mentor veio falar para nós? Assim, vocês estavam sendo preparados para esse trabalho há 10 anos, então agora vocês vão começar o trabalho. Então nós temos um trabalho que ele é para... A gente não fala mais suicidas, porque diz que isso até causa mal-estar a eles mesmos. Então a gente fala o autoextermínio. Então. E eu, conversando com uma entidade, infelizmente, coitada dessas entidades causadoras de danos, que sente prazer em fazer o sofrimento, levar a dor, e eles dizendo o seguinte, nós temos 2. Eles iam seguindo os garotos. Quando os garotos começavam a falar, pensar, né? Eu estou querendo desistir da vida, eu queria dormir e não acordar mais. Sabe, essa vida está muito difícil. E quando entrava no Pátio Brasília, 2 já os acompanhava, já ia anotando. E depois entregava para mais outros 2 entidades, que essas outras 2 entidades iam influenciando ele, intuindo eles. Olha, a vida realmente não presta, aqui é muito melhor. É melhor que vocês façam isso mesmo, salte aí, porque aqui vocês vão ter tudo, aqui a gente tem tudo melhor do que vocês estão passando por aí. E os garotos iam. Então, portanto, a gente sofre influência dos espíritos para ocorrer esses fatores, sem dúvida nenhuma, muito mais do que nós imaginamos. Porque eles, quando nos causa o processo, nós passamos a ser escravos para eles lá no mundo espiritual. Isso quando nós saímos lá do Vale dos Suicidas, aonde ali é só dor e ranger de dentes. Não tem outro. Vocês já imaginaram o que é eu ficar pensando, quando eu dou um tiro na cabeça, eu vou ficar ouvindo o estampido, continuamente ouvindo o estampido. E além da dor, do sangramento, da minha família, mas eu não morri, e agora? A vida vai continuar e agora eu vou viver nesse sofrimento aqui quanto tempo? A gente não vai saber quanto tempo. Algumas pessoas falam assim, se você tinha uma programação de 60 anos e você suicida com 30, você vai ficar 30 anos lá no Vale dos Suicidas. Não, isso depende muito da maneira que foi o suicídio do indivíduo, o que ele levou ao suicídio, porque ele vai continuar com as dores que ele tinha quando encarnado lá. Além dessas dores, ele vai ter aqui agora, aonde que o nosso tribunal é a nossa própria consciência, ela que fará o nosso julgamento. Portanto, a gente viver num ambiente onde que diz lá não tem sol, só é lágrimas, só é gemidos, só é outros cobrando de nós mesmos, outros que foi suicida, você também tem vergonha, suicidou, o tempo todo, 24 horas por dia nesse tormento, além do tormento que me causou a ideia de cometer o suicídio. Então, não é o melhor pensamento nós deixarmos alimentar esse tipo de pensamento em nós. Nós pensávamos assim, esse dia chegou uma moça lá no lado dos velhinhos, ela levava para conversar comigo, aí eu falei para ela, mas por que você está nessa angústia toda, dessas ideias até de morrer, de tudo?
Eu não sei, alguma coisa na minha vida não está bem. Eu falei, mas escuta, você é bonita, uma moça jovem, então vamos ali, aí mostrar para ela aqueles idosos que estão 5, 6, 10 anos numa cama, num leito, dependendo de tudo. Eles talvez tivessem motivo para se queixarem, mas você enxerga, você anda, você fala, você escuta, você tem tudo. Então, a gente deixa de pensar que a vida é um dom divino no qual nós viemos apenas para nós buscarmos a nossa melhora. Isso significa que eu vou voltar muitas vezes. Agora eu trago, diz sempre também que o suicida, ele quando suicida num passado qualquer aí, quando ele reencarna, quando chega mais ou menos na mesma aquela faixa etária em que ele cometeu o suicídio, vem a ideia suicida de novo, se repete para ele. Não, fica marcado realmente. Então, o nosso passado ele não desaparece. Para nós expurgarmos tudo aquilo que nós fizemos de ruim, só tem um tipo de ação, chama-se amor. Só através do amor é que nós vamos falar assim, um dia vai passar quantos anos? 1 século, 2 séculos lá? Depende. Dessa dor, desse sofrimento, tudo vai depender. A espiritualidade, disseram já para nós que estão acabando com o vale dos suicidas. Tomara que acabe, porque é muita dor, é muito sofrimento. E Deus, o Pai, não vai desamparar nenhum dos seus filhos. Não vai deixar que ele vai sofrer 300, 400 anos aí. Não vamos, não. Dependerá de nós. Do que nós queremos de nossas vidas, a partir da nossa consciência que nós vamos tomando lá em cima. Leva-nos para tratamento psiquiátrico, para equilibrar aquilo que já o levou ao processo do suicídio e tratar o seu perispírito, dependente de qual foi o estrago que ele cometeu no seu perispírito. Então, aquele que destruiu vai passar aí, realmente 2 séculos, 3 séculos, para reconstruir, para recuperar o que ele fez com o seu perispírito. Então, nossa preocupação realmente, no livro, sem dúvida nenhuma, o melhor livro para quem quiser ler, acho difícil lê-lo, mas é o melhor livro, chama-se Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Camilo Castelo Branco foi um escritor português, e eu gostei, as pessoas falam que eu falei muito pouco no sofrimento, na dor dos suicidas, mas o Camilo Castelo Branco fez um comentário lá da situação dele lá no Vale dos Suicidas, e ele fez um comparativo com o Vale dos Leprosos. E eu achei aquilo muito bonito da forma que ele falou, assim, bonito assim, viver no Vale dos Leprosos já deveria ser um grande problema. Agora, viver no Vale dos Suicidas, nós estamos multiplicando isso, centuplicando isso aí. Então, portanto, nós temos que estar realmente atentos. Ele diz o seguinte, que lá no Vale dos Leprosos, eles ainda eram capazes de se amar. Um homem podia amar uma mulher, eles tinham o sol. Quando chegava a primavera, eles sentiam a mudança dos perfumes das flores, ele via os verdejantes das plantas. Lá, eles respiravam, eles faziam amizades, um ajudava ao outro. No Vale dos Suicidas é só dor, só sofrimento. Portanto, realmente nós temos que pensar nos nossos, às vezes, cometimentos de suicídios indiretos, mas pensar principalmente naqueles que cometem o suicídio direto, que está convivendo conosco, nós podemos ajudá-los a não fazê-lo. Então, estejamos sempre atentos. Olha, não pense que não aconteça com alguém de nossas famílias ou alguém próximo a nós. Acontece muito. Nós temos aí muitas pessoas que são sofridas. Nós estamos vivendo agora uma mudança no processo de modificações do nosso planeta, transição para uma regeneração, mas só o que acontece é que já mudou o processo vibracional do planeta para a 4ª dimensão. E nós ainda não estamos capacitados para absorver essas vibrações. Então, por isso, fala assim, mas está tendo muito sofrimento, está tendo muita... Hoje em dia, está todo mundo deprimido, está todo mundo angustiado, está todo mundo... É justamente porque não adaptação a esse processo vibracional do planeta. Então, a gente espera que, pelo menos, nós saiamos daqui, não que nós iríamos cometer nada, mas que nós estejamos atentos para aqueles que estão próximos a nós. Então, às vezes, uma palavra pode vir. O Kardec deixou
um livro dos espíritas para numa passagem lá em Paris, e o indivíduo, porque ele viu que o indivíduo queria cometer o ato de suicídio e pular lá no Rio Sena. Aí ele deixou lá. Então o indivíduo depois foi procurá-lo. Por causa daquele livro, eu não cometi um suicídio. E quando eu comecei a lê-lo, aí eu vi que realmente seria uma loucura se a vida continua. Então nós estejamos sempre aprendendo que os nossos remédios maior, sem dúvida, é o amor. Se nós aprendermos a prática do amor, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir ir vencendo a nós mesmos. Somos espíritos eternos, espíritos que infelizmente traz uma bagagem pretérita não muito boa, mas estamos tendo essa oportunidade agora. Não pensemos que nós vamos nos tornar criaturas santas ao salto. A natureza não dá salto, mas estamos caminhando. Eu agradeço a paciência de vocês e que Jesus continue nos amparando para que nós tenhamos, de preferência, melhores pensamentos, melhores condutas. Muita paz a todos.